Há livros esquecidos, páginas que o tempo tentou apagar, histórias que ficaram fora da Bíblia, mas que falam de anjos, de guerras celestiais, de amor, fé e segredos do Criador. São os livros apócrifos, textos antigos que muitos nunca ouviram, mas que guardam revelações profundas sobre o céu e a terra, sobre a humanidade e o mistério de Deus. Alguns foram lidos pelos primeiros cristãos, outros escondidos em cavernas, templos e bibliotecas perdidas, ressoando silenciosos entre ecos do passado, sussurrando segredos para aqueles que ousam ouvir. O livro de Enoque nos leva a um mundo antes do dilúvio, quando os anjos chamados vigilantes desceram do céu e se misturaram com as filhas dos homens. Eles ensinaram aos mortais segredos proibidos, artes da guerra, feitiçaria, astrologia e conhecimentos que corromperam a humanidade. Gigantes surgiram, moldando cidades, espalhando poder e violência. A terra se encheu de gritos, caos e corrupção. Enoque, homem justo, é levado pelos céus e contempla o trono de Deus. Cercado por luz viva, vê o curso das estrelas, os segredos do tempo e os destinos das almas, enquanto o mundo abaixo se afunda em pecado e violência. Ele observa os anjos caídos presos em abismos e sente o peso da justiça divina, compreendendo que mesmo o poder celestial está submetido à vontade de Deus. Cada palavra do livro revela a tensão entre luz e trevas, entre ordem e caos, entre a justiça divina e a fragilidade humana. E nos mostra que a história da Terra sempre esteve ligada ao mundo invisível, aos planos secretos e aos mensageiros que cruzam o espaço entre o céu e a humanidade. O livro dos Jubileus, chamado de Pequeno Gênesis, reconta a criação e a história dos patriarcas com detalhes secretos. Ele descreve ciclos de tempo, jubileus sagrados que marcam cada acontecimento da humanidade, como se cada gesto, cada vida e cada batalha estivesse inscrita em um calendário divino, escrito antes que o mundo existisse. Os anjos são guardiões das nações, e o Éden é retratado como um reino de dimensões invisíveis, onde a humanidade caminha entre mundos conhecidos e desconhecidos. O livro explica a origem do sábado, o pecado dos anjos, e a maneira como a corrupção celestial afetou a Terra, oferecendo uma visão de um plano divino que transcende gerações, lembrando que cada ato humano repercute no universo espiritual, como ondas em um lago sagrado que nunca se dissipam completamente. O livro de Jasher, citado em Josué e 2 Samuel, narra eventos esquecidos do Antigo Testamento, revelando batalhas, heróis e milagres que não aparecem nas escrituras comuns. Ele mostra os patriarcas como líderes, estrategistas e mensageiros de Deus, enquanto o mundo ainda era moldado por forças sobrenaturais e decisões humanas. Jasher fala de coragem, de fé e de promessas eternas, lembrando que mesmo os eventos mais simples da história possuem dimensões espirituais profundas. Ele descreve exércitos invisíveis, o eco de vozes celestiais nas batalhas, e a maneira como anjos intercediam em momentos críticos, protegendo os justos e afastando o mal. O livro de Tobias nos leva a um exílio marcado pela fé e pela proteção angelical. Rafael, o anjo, guia Tobias em uma jornada de milagres, cura e sabedoria. Cada passo é uma lição de paciência, pureza e confiança em Deus, mostrando que mesmo nos momentos de desespero, há orientação divina invisível. Tobias aprende sobre coragem diante de forças sobrenaturais, sobre o poder da oração e do arrependimento, e sobre o amor que une famílias mesmo em tempos de perseguição. A sabedoria de Salomão revela a voz de um rei que compreendeu os segredos do universo, a justiça dos céus, a imortalidade da alma e a presença da sabedoria divina em toda a criação. Ele fala de fé, discernimento e da necessidade de alinhar o coração humano com a vontade de Deus, enquanto mundos espirituais e terrenos coexistem em harmonia e conflito. Salomão descreve visões de anjos e espíritos que movem a ordem do cosmos e ensina que a verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento, mas intimidade com a divindade, percepção do invisível e equilíbrio entre poder e humildade.
O livro de Baruque traz o lamento de um povo exilado, mas também esperança, mostrando que Deus jamais esquece aqueles que clamam por Ele. Ele oferece consolo e entendimento para aqueles que se sentem abandonados, revelando a importância do arrependimento, da oração e da perseverança espiritual. Baruque descreve cenários de desolação, mas também visões de luz, anjos e mensageiros que surgem para confortar os fiéis, ensinando que o desespero não é o fim, mas um portal para a graça e a renovação. O Apocalipse de Pedro revela visões de céu e inferno, mostrando os destinos eternos das almas. Os justos caminham entre jardins de luz, enquanto os ímpios enfrentam consequências de suas escolhas. As imagens são vívidas, fortes e simbólicas, lembrando que nossas ações têm peso eterno, que cada decisão diante do divino molda o destino da alma. Pedro descreve os portões do céu e os abismos do inferno, a presença de anjos vigilantes e os espíritos das almas que aguardam julgamento, mostrando que o equilíbrio entre justiça e misericórdia é a essência do plano divino. Há livros menores também como Susana Bell e o Dragão Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, 1 e 2, Macabeus, cada um carregando ensinamentos, histórias e relatos que expandem nossa compreensão da fé, da moral e da luta entre bem e mal. Susana nos ensina sobre integridade e coragem frente à injustiça. Bel e o Dragão revela o poder do discernimento e da fé diante da idolatria. Siraque ensina sabedoria prática para a vida cotidiana. Os Macabeus falam de resistência, coragem e proteção da fé em meio à perseguição. Muitos destes livros foram deixados de fora por concílios e decisões humanas, não por falta de valor, mas porque revelavam dimensões da realidade espiritual que a sociedade da época não estava pronta para compreender. Mas a verdade permanece. Eles existiram, são reais, e suas mensagens ecoam através do tempo. Cada livro apócrifo é um reflexo da complexidade da criação, da batalha entre luz e trevas, e da interação contínua entre o mundo físico e espiritual. Ao ler essas palavras, somos lembrados de que a fé não é apenas ritual, mas experiência viva, que caminha entre mundos visíveis e invisíveis. Enoque nos mostra o peso da justiça e a magnitude do universo. Jubileus revela o ritmo sagrado do tempo. Jasher nos ensina sobre coragem e liderança. Tobias mostra que anjos caminham conosco. Sabedoria de Salomão traz discernimento. Baruque conforta os aflitos. Apocalipse de Pedro ensina sobre escolha e destino. Susana, Bel e o Dragão, Siraque e os Macabeus mostram coragem, fidelidade e sabedoria prática. Cada fragmento é uma janela para o que foi escondido, uma ponte entre o homem e o divino, uma lembrança de que há sempre mais para descobrir. E quando contemplamos essas histórias, percebemos que a fé humana sempre esteve em contato com o sobrenatural, que milagres, segredos, batalhas e amor divino coexistem em planos que ultrapassam nossa visão. Há advertências sobre o orgulho, sobre a corrupção do poder, sobre a fragilidade da alma. Há conselhos sobre a paciência, a oração, a pureza do coração. Há imagens de anjos caídos, gigantes, reis, profetas e guerreiros, todos conectados a um único propósito, a manifestação da vontade de Deus na terra e nos céus. E assim, ao mergulhar nos livros apócrifos, percebemos que a história da humanidade é mais profunda e mais complexa do que imaginamos. Eles não contradizem a Bíblia canônica, mas a expandem, revelando facetas de Deus, do cosmos e da alma humana que o homem moderno muitas vezes esquece. São testemunhos de que a sabedoria e a verdade não estão confinadas a um só livro, que a revelação pode vir de lugares inesperados e que Deus fala de formas múltiplas, através de visões, anjos, profetas e textos esquecidos. Cada capítulo, cada narrativa, cada parábola apócrifa nos lembra que a realidade é maior que aquilo que vemos, que há planos invisíveis, que a luz e as trevas caminham lado a lado e que cada ser humano tem a responsabilidade de escolher seu caminho. Ao final desta primeira parte estendida, sentimos a vastidão do universo espiritual, a complexidade da história da humanidade e a presença constante de Deus
mesmo quando a escuridão parece prevalecer. O mistério e a beleza destes livros nos convidam a explorar, questionar, refletir e, sobretudo, a acreditar que a fé é viva, dinâmica e infinita, que os segredos divinos existem e aguardam para serem revelados àqueles que buscam a verdade com o coração aberto. Quando damos início à segunda parte desta jornada pelos livros apócrifos, somos imediatamente transportados para um universo onde o visível e o invisível coexistem em uma dança eterna de luz e sombra. O céu se revela como um tecido vivo de energia, luz e consciência, onde cada ação humana ecoa, cada pensamento reverbera e cada decisão altera os planos mais elevados. Querubins de asas flamejantes guardam portais cintilantes, serafins entoam harmonias que atravessam dimensões, e anjos caídos espreitam, aguardando que a arrogância e a ignorância humana criem fissuras para a corrupção. Cada gesto humano, cada escolha moral, cada suspiro está registrado nos registros celestiais, e os livros apócrifos funcionam como chaves que nos permitem compreender este universo oculto. O livro de Enoque nos leva a esferas de luz infinitas, descrevendo portais que se abrem como rios de fogo e cristal, corredores eternos que refletem passado, presente e futuro simultaneamente, e tronos de luz rodeados por hierarquias angelicais de poder incomensurável. Os vigilantes, anjos que caíram, aparecem em toda a sua magnificência e tragédia, instruindo a humanidade em segredos proibidos: astrologia, metalurgia, feitiçaria e guerra. Enoque observa a terra encher-se de gigantes e corrupção e vê a aproximação da justiça de Deus, lembrando que poder sem sabedoria leva à destruição e conhecimento sem fé corrompe a alma. Ele atravessa portais que mostram punição e redenção, rios de luz e fogo que se entrelaçam, e anjos executando a vontade divina com precisão absoluta. Cada visão revela a ligação entre a humanidade e os planos eternos, mostrando que cada ação humana influencia a eternidade. O livro dos Jubileus nos apresenta o tempo como um tecido sagrado, onde cada nascimento, exílio, vitória e derrota estão inscritos nos ciclos divinos. Patriarcas caminham em salões de luz etérea, recebem instruções secretas de anjos e percebem que cada escolha reverbera em dimensões invisíveis. O Éden é retratado como uma dimensão perfeita, onde a harmonia entre o humano e o celestial é tangível, e cada gesto humano impacta os planos superiores. Jubileus revela a queda dos anjos, a corrupção que se espalhou sobre a terra e a necessidade contínua de fé, vigilância e justiça, lembrando que a história humana é indissociável da batalha entre luz e trevas. Jasher aprofunda as batalhas entre o humano e o sobrenatural. Exércitos humanos recebem força e orientação de anjos, cidades são protegidas por luz divina, e inimigos invisíveis são derrotados pela fé. Cada herói da narrativa demonstra que coragem sem fé é insuficiente e que escolhas éticas reverberam nos planos celestiais, moldando o destino de gerações. Portais se abrem em campos de batalha, trombetas ecoam entre montanhas de luz e sombra, e guerreiros iluminados enfrentam forças das trevas sob orientação de seres invisíveis que definem o equilíbrio entre vida e morte, justiça e destruição. Tobias atravessa exílios espirituais profundos, enfrentando forças malignas invisíveis e rios de luz e trevas. Rafael, o anjo, ensina paciência, resiliência, disciplina espiritual e integridade moral. Cada obstáculo revela a tensão entre livre-arbítrio e intervenção divina, mostrando que milagres silenciosos acontecem constantemente e que a fé é a ponte entre o humano e o divino. Cada oração, ato de coragem e gesto de bondade é registrado nos planos celestiais e reverbera pelo cosmos, reforçando que o caminho da fé é também o caminho da sabedoria. A sabedoria de Salomão se revela como força viva, caminhando ao lado de Deus, influenciando decisões, protegendo os justos e advertindo os orgulhosos. Salomão mostra que o universo não é apenas matéria, mas consciência, propósito
e energia espiritual. Cada decisão humana se conecta a esse equilíbrio, e aqueles que buscam a sabedoria encontram proteção, discernimento e compreensão profunda da vida, do espírito e do destino da alma. Baruch reforça que, mesmo em sofrimento e exílio, Deus observa, protege e guia. Mensageiros e visões confortam os aflitos, lembrando que a história da humanidade é tecida por aprendizado e provações. Cada mensagem de esperança demonstra que cada desafio tem propósito e que a justiça divina transcende o tempo e o espaço. O Apocalipse de Pedro nos leva a visões detalhadas do juízo final. Portais de luz e abismos de trevas, interações entre anjos e demônios, e almas aguardando julgamento. Os justos caminham em jardins de luz, os ímpios enfrentam consequências de suas ações, e cada decisão humana reverbera pela eternidade. Pedro descreve o céu e o inferno como dimensões paralelas, onde cada escolha molda não apenas a alma, mas o equilíbrio universal. Susana, Bel e o dragão, Siraque e os macabeus acrescentam camadas únicas à narrativa. Susana ensina integridade e coragem diante da injustiça. Bel e o dragão, discernimento e fé frente à idolatria. Siraque, sabedoria prática e ética. Macabeus, perseverança e fidelidade em tempos de perseguição. Cada livro mostra que a história espiritual da humanidade é complexa, contínua e entrelaçada com planos invisíveis, e que cada ação humana possui repercussões eternas. Enquanto avançamos, visualizamos portais de luz sobre cidades esquecidas, corredores de cristal refletindo milhares de anos, trovões e ecos celestiais anunciando a presença de Deus, anjos cantando harmonias eternas, guerreiros de luz enfrentando forças das trevas. Cada cena nos lembra que a criação é viva, a batalha entre luz e trevas é real, e a humanidade participa dela a cada instante. Milagres invisíveis acontecem, portais se abrem, seres celestiais intervêm, e a fé é o elo que conecta o mundo finito ao infinito. Os livros apócrifos nos mostram que sabedoria, coragem, discernimento, paciência, fé e amor são essenciais. Eles nos convidam a explorar o invisível, refletir sobre nossas escolhas, compreender que a história humana está entrelaçada com planos superiores e que a eternidade observa cada gesto, pensamento e decisão. Cada livro acrescenta detalhes de batalhas, milagres, visões de céu e inferno, e histórias de redenção e punição, revelando o vasto alcance do plano divino. Ao final desta segunda parte, compreendemos que os livros apócrifos não são apenas curiosidades do passado, mas testemunhos vivos da sabedoria, justiça e amor de Deus. Eles nos lembram que o invisível é real, que o sagrado está em todos os lugares, que a fé é a ponte para o incompreensível e que a revelação é contínua, aguardando aqueles que buscam a verdade com o coração aberto. Gostou? Curta, comenta, compartilha e me segue para mais conteúdos como este, porque a Bíblia ainda guarda segredos antigos e os livros esquecidos continuam a revelar a grandeza do universo e o poder eterno de Deus.